Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Capítulo 30. No painel, respostas esclarecedoras. Do livro de Sofonias, paulatinamente foram saindo as célebres figuras. No capítulo 2, concentra-te e examina-te, ó nação, que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. No versículo 4, porque Gaza será desamparada e Ascalon ficará deserta, Asdod ao meio-dia será expulsa, Ecrom desarraigada. Presenciamos aqui as tropas da ONU abandonando o Oriente Médio. Gaza será desamparada. Nesse mesmo livro e capítulo, ameaças contra a Etiópia. Quem não conhece a tristeza da Etiópia? No capítulo 3, ameaças contra Jerusalém, versículos 1 e 2. Ai da cidade opressora, da rebelde manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima de Deus. Mas no fim desse livro a esperança nos surge como prenúncio de paz. No versículo 20, naquele tempo eu vos farei voltar, a vos recolherei. Segue o livro de Ageu, onde continuam as advertências às nações, pedindo respeito de uma para com a outra. Neste livro do Antigo Testamento, defrontamo-nos com a evolução do homem, o caminho dessa evolução, e mesmo Deus preocupado com seus filhos, os quais não o atenderam. E chegamos a Zacarias, no capítulo 1, primeira visão, os cavalos, versículos 8 ao 10. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho, estava parado entre as morteiras que haviam num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baixos e brancos. Então perguntei: meu Senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Vejam a resposta. São os que o Senhor tem enviado para percorrer a terra. Jesus e seus apóstolos até hoje pregam a paz entre os homens. Nesse livro estivemos frente a frente com Jesus. Cada versículo é um hino de amor ao Mestre. Vejam só como é lindo este versículo do capítulo 13. Ferido o pastor de Deus, no versículo 7. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a minha mão para os pequeninos.
podemos notar que em todos os livros do Antigo Testamento encontram-se entremeadas as premonições do século XX e os acontecimentos da época do Cristo. Em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, vemos no capítulo 3: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. No versículo 5: Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Este versículo é tão profundo que nos faz meditar. Como pode um homem se dizer seguidor do Cristo e não preencher os quesitos do cristão? Neste versículo, podemos colocar-nos em guarda contra os falsos profetas. No versículo 6, o roubo no tocante aos dízimos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. No versículo 8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alcançadas. Gostei deste versículo e veja como Deus é sábio. Quantos religiosos gostam de receber o dinheiro em nome do Senhor? E no versículo 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Portanto, nós, os espíritas, devemos ter muito cuidado para não profanarmos a casa do Senhor, que o dinheiro arrecadado chegue através dos nossos trabalhos, jamais de jogos, de dízimos e de rifas. Devemos receber de acordo com o suor dos nossos corpos. No versículo 5 do capítulo 4, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quase pulei da cadeira. Ali no palco da Faculdade de Maria, o Antigo Testamento colocara à nossa frente a reencarnação. E surgiram várias outras passagens sobre Elias. Uma delas, quando Jesus reconheceu em João Batista o Elias que devia vir. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 10º. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 11. Perguntei ainda sobre alguns fatos, porém muitas coisas eu não posso passar para vocês. Os livros do Antigo Testamento possuem várias premonições, mas não estou capacitado para revelá-las. Algo me chamou a atenção e eu interferi. Desculpe por voltar ao primeiro capítulo de Malaquias. Aborreci. Esaú significa amar menos?
Resposta: Esaú é a imagem dos réprobos e Jacó dos eleitos. Aqui, porém, não se trata de pessoas físicas, dos filhos de Jacó, e sim dos povos que deles descendem. No capítulo 3, versículo 9 de Zacarias, está escrito: porque eis aqui a única pedra que eu pus diante de Josué, sobre esta pedra estão 7 olhos. Pedra. Recordemos que Jesus chamou Pedro de pedra. Que médium foi Pedro? Podemos notar aqui que os 7 olhos significam o dom da mediunidade, e ninguém foi maior médium do que Jesus. Sozinho ali fiquei ainda muito tempo. Olhava ao meu redor e desejei abraçar cada leitor, amigo, e lhe dizer: obrigado. Graças a vocês estou aqui, aprendendo o valor da vida. Fui andando pelas alamedas floridas e me detive mais uma vez contemplando as flores. Senti que as flores espirituais possuem uma vida diferente. Aqui elas parecem mais ligadas a Deus. Acho que as terrestres ficam mais asfixiadas pelas vibrações pesadas. Do lugar onde me encontro, diviso a montanha e sinto a vibração do ambiente. Mergulhado nos meus pensamentos, nem percebi Conrado e Sara que me observavam. Quando os vi, falei: oi, gente, tudo bem? Sim, ótimo. Só que nos preocupamos com você. Todos já estamos reunidos no parque e sentimos a sua ausência. Perdoe-me, tão absorvido me encontrava que me esqueci. Falei já virando para trás, buscando o caminho do parque. Luiz, você já preparou as perguntas? Indagou-me Sara. Não, mas não vou perder tempo. Eu também tenho cada uma aqui na cabeça para fazer, exclamou Conrado. Nisso surgiu a planície bela e repleta de gente. Acomodamo-nos da melhor forma possível e logo iniciou-se o encontro. Primeiro, os cânticos. Um deles, Jesus Menino, foi cantado por toda a plateia. Meu Jesus Menino, preciso de ti. Meu Jesus Menino, preciso de ti. Ali, na calçada, a criança abandonada. Já não sorri, mais ali. A mulher cobiçada é maltratada, sua dor eu senti. Na rua deserta, o guarda noturno não participa da festa, ele vence seu turno. Meu Jesus menino, meu Jesus menino, no barraco sombrio, a carência crescente faz-me sentir frio. Junto a gente carente, eu murmuro teu nome, preciso de ti. A dor me consome, tudo isso eu vi. Vem, meu Jesus, transformar a terra num planeta de luz. Vem, meu Jesus, vem, meu Jesus. Depois, várias outras melodias. Sei que ali ficamos muitas horas, não só cantando, como participando de várias brincadeiras.
Dali nos despedimos e fomos para os nossos quartos. Quando cheguei ao meu refúgio, senti uma vontade de chorar. Meu Deus, quanto venho recebendo de vós! Obrigado, Senhor, obrigado. O outro dia surgiu radiante, ou era eu que não via a hora de me encontrar com os outros. À medida que me aproximava das salas de aula, ia reencontrando os amigos e percebi quantos irmãos lutam para aprender a amar o seu próximo. Ao passar por um e por outro, alguém me chamou a atenção. Sérgio, posso saber por que tanta pressa? Era Saturnino. É um feio hábito, mas que posso fazer? Sou assim mesmo. Ele me olhou e, por sua expressão, compreendi o erro que estava cometendo. Todos nós podemos dominar os nossos espíritos. Para isso, basta desejarmos guerrear contra os nossos defeitos. E a pressa vem sendo a minha inimiga número 1. Irmão, perdoe-me, vou me corrigir. Fui andando devagar e calado, mas confesso que desejava correr para chegar ligeiro. Entramos na sala e minha cadeira lá se encontrava à minha espera. Acomodei-me com prazer. O meu nome nela escrito foi se apagando à medida que eu a ocupava. Todos já acomodados, uma luz brilhante foi banhando o ambiente. Ela era projetada nas cores do arco-íris e numa velocidade espantosa mudavam-se os tons. Fui ficando meio sonolento. Conrado tocou-me o braço. Sérgio, não estás bem? Sorri. Estou ótimo. Constrangi-me ao ver que todos se viraram para mim. É que o meu painel projetava minha ansiedade. Que vergonha! Procurei na prece o meu reequilíbrio e pouco a pouco fui serenando. Só aí entraram os instrutores. Primeiro Corina, depois João e os outros. Já há alguns meses estamos juntos, estudando a escalada do espírito, e nesse estudo aprendemos a nos querer bem. Hoje aqui nos encontramos para tirar as dúvidas que ainda surgiram e que não foram formuladas por receio ou comodismo. Gostaríamos que todos levassem daqui a certeza da bondade de Deus. Quem desejar fazer perguntas, é só pensar e o seu painel a fará. Só é preciso muito equilíbrio para não tumultuar. Vamos a elas? Um irmão fez a primeira. Por que várias religiões são contra o casamento? Se no capítulo 2, versículo 28 da Gênesis, Deus diz: crescei e multiplicai-vos. Só é contra a reprodução do ser quem não conhece as leis da natureza. Crescer e multiplicar é o mandamento de Deus, que criou o homem macho e fêmea. Portanto, também a fecundidade vem de Deus. Deus não criou o homem deixando-o sozinho. Desde o início criou-os homem e mulher, e esta união constitui a primeira forma de comunicação entre as pessoas. Outro painel registrou a pergunta referente ao capítulo 4 da Gênesis, versículo 1. Adão conheceu sua mulher Eva, a qual concebeu e deu à luz a Caim.
A pergunta é: por que conheceu? Resposta: conheceu é eufemismo usado para indicar o ato sexual. Outro painel, Gênesis capítulo 7, versículos 22 e 23. Tudo que respira e tem vida sobre a terra morreu. Foram exterminados todos os seres. Resposta: foi destruída apenas uma parte dos homens ou mais culpados. Outro painel. E no dia 17 do 7º mês, parou a arca sobre as montanhas de Ararat. Resposta: Ararat é o nome de uma região montanhosa situada na Armênia. Os assírios chamavam-na de Urartu. Outro painel, capítulo 11 da Gênesis, indagação sobre a Torre de Babel. Resposta: o verdadeiro sentido da confusão de línguas está na separação dos homens. E Babel não deve ser confundida com Babilônia. Aqui o nome significa confusão, ao passo que Babilônia significa porta de Deus. Outro painel, Gênesis capítulo 19, versículo 8. Quando Ló oferece as filhas aos homens de Sodoma, que queriam abusar de 2 hóspedes. Tenho 2 filhas virgens, eu vô-las trarei, e abusai delas como vos agradar. Resposta: tão sagrada era a hospitalidade entre os orientais e tão baixo o respeito para com a mulher, que Ló, para salvar os hóspedes, pensa em sacrificar as filhas. O homossexualismo, chamado também sodomia, era muito difundido entre os cananeus. Ele é muito marcante neste capítulo 19. Podemos, com isso, notar que vários destes assuntos nos passaram despercebidos. Outro painel acendeu, capítulo 49 da Gênesis, versículos 10 ao 12. O cetro não será tirado de Judá, nem o príncipe da sua descendência, até que venha aquele que deve ser enviado, e a ele obedecerão as nações. Ele atará à vinha o seu jumentinho, e a videira mais excelente o filho e a sua jumenta. Lavará a túnica no vinho e a sua capa no sangue da uva. Os seus olhos serão mais formosos que o vinho, e os seus dentes mais brancos que o leite. Resposta: profecia messiânica. Aqui foi previsto que o Messias nasceria de uma tribo de Judá, e as características do Cristo são bem claras. Painel, Êxodo, capítulo 5, versículo 7. Não mais dareis palha como antes ao povo, a fim de fazer tijolos, mas eles mesmos juntarão a palha. Resposta: os tijolos eram fabricados com argila misturada com palha triturada, para dar-lhes maior resistência, secadas ao sol. Painel. É comum durante o ano, na inundação do Nilo, as rãs se multiplicarem? Está certo este capítulo 8, versículo 1? Resposta: a praga das rãs verificou-se em janeiro e fevereiro, na baixa do Nilo. Painel. Que são pães ázimos? Resposta: pães sem fermento.
Painel. Que é Páscoa? Resposta. Páscoa significa precisamente passagem. A passagem dos hebreus através do Mar Vermelho para a Terra Prometida. A festa da Páscoa é hebraica, mas os hebreus transmitiram-na aos cristãos, que nela celebram o sofrimento do Cristo e a sua ressurreição. Painel. Êxodo, capítulo 16, versículo 13. Aconteceu, pois, de tarde virem codornizes que cobriram os acampamentos. Milagre? Resposta. Não. Durante a primavera, grandes bandos de codornas emigram do interior da África para os países mediterrâneos. Painel. Êxodo 17, versículo 6. Eis que estarei lá diante de ti sobre a pedra de Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água, para que o povo beba. Resposta. Pedra é Cristo. Água é o seu Evangelho, que nos oferece vida eterna. Cada vez mais eu ficava curioso. Queria fazer várias perguntas, mas fui me aquietando, dando vez aos outros. Quanta coisa me passou despercebida. Ainda bem que os meus irmãos não estavam esquecendo de nada. Acomodei-me melhor na cadeira e esperei. Novas perguntas se seguiram. Painel. Por que os sacerdotes esqueceram o Antigo Testamento? Em Êxodo, capítulo 34, versículo 13. Destrói os seus altares, quebra as suas estátuas e corta os bosques sagrados. Altares e estátuas ainda veneradas sobre estacas e os bosques sagrados. Resposta. Os bosques sagrados, ou Azeró, eram troncos de árvores simbolizando a deusa pagã Azerá, que os cananeus consideravam mulher de Baal e mãe da vida, deusa da fecundidade, mas venerada de maneira licenciosa, obscena, como a Astarte dos fenícios, dos gregos e de outros povos. Pergunta. Levítico. Qual a diferença do rito dos sacrifícios e o rito das oblações? Resposta. Nos sacrifícios, chamados holocaustos, a vítima era inteiramente queimada e nada era reservado ao sacerdote nem ao ofertante. Entre os orientais, tratava-se do mais solene sacrifício. E no capítulo 2, o rito das oblações, a parte não queimada era destinada ao sacerdote, que deveria consumi-la no recinto do tabernáculo. Painel. Levítico, capítulo 15, versículo 2 ao 4. Impureza do homem e da mulher. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: O homem que padece de fluxo seminal será impuro. Todo leito que dormir e todo objeto sobre o qual sentar será impuro. Resposta. Deus bondosamente não só ensina aos homens a sua moral, como nos ensina até hoje as regras de higiene e o respeito aos nossos corpos. Se ainda hoje
As doenças sexualmente transmissíveis se alastram por falta de cuidados do próprio homem. Imaginemos na época de Moisés. A efusão do sêmen do homem era considerado perda de vitalidade. Painel. Levítico capítulo 19, versículos 26 e 27. Não comerás nada com sangue, não usarás agouros, nem adivinharás os sonhos. Não cortarás o cabelo em redondo, nem rasparás a barba. Resposta. É a proibição de ritos e usos supersticiosos por idolatria, aparentemente estranhos, e por eles percebemos que os israelitas eram inclinados a práticas supersticiosas. Painel. Levítico, capítulo 20, versículo 29. Não prostituas tua filha, para que a terra não seja contaminada e se encha de impiedade. Resposta. Não se trata apenas de uma proibição, mas fica para todos nós a verdade da chama eterna, isto é, a purificação do espírito. Hoje ainda encontramos homens que não respeitam suas filhas, mas são raros. Neste versículo está o alerta, quando ele nos diz para que a terra não seja contaminada. Cientificamente sabemos o perigo de uma relação pai-filha, irmão-irmã, mesmo entre tios e sobrinhos, primos e primas. Ainda mais quando realizadas desonestamente para honrar um ídolo, o que não era raro entre alguns povos antigos, em homenagem às suas deusas. Entre eles, a prostituição sagrada era incentivo para a mais despudorada imoralidade. Painel. Que foi a revolta de Coré, Datom e Abirom? Resposta. Uma rebelião religiosa e política. O chefe da rebelião, Coré, primo de Moisés, queria o sacerdócio para todos os descendentes de Levi. Os chefes políticos Datom e Abirom, por sua vez, reivindicavam para sua tribo, a de Ruben, primogênito de Jacó, a supremacia do governo, considerando Moisés como enganador do povo. Painel. Números, capítulo 21, versículo 6. Por esta causa o Senhor enviou contra o povo serpentes de fogo, e causaram estas chagas e morte em muitos. Resposta. Não porque tivessem fogo, mas por causa do veneno, que muito maltratava quem fosse por elas picado. Painel. E a serpente de bronze? E o Senhor disse-lhe: faze uma serpente de bronze e põe-na em uma haste. Aquele que olhar para ela, sendo ferido, viverá. Resposta. O homem sempre necessita de algo material para se agarrar nas horas de tristeza. Moisés, ao erguer a serpente de bronze, queria salvar o seu povo, e encontrando neles o medo, ou melhor, o pavor, teve de usar de símbolo material para levá-los à prece. Em João, capítulo 3, versículos 14 e 15, está a explicação do significado simbólico do fato. Painel. Idolatria de Israel. Números, capítulo 25, versículos 2 e 3. E eles comeram e adoraram os deuses delas.
e Israel se consagrou a Baal-Peor. Resposta: Baal-Peor, ou Senhor de Peor, era uma divindade dos Moabitas, que habitavam a leste do Mar Morto. Seu culto consistia em práticas obscenas. Os homens de Israel consagravam-se a Baal-Peor, isto é, não souberam resistir aos convites das mulheres moabitas e participaram dos ritos em honra de seu Deus nacional, tomando parte na prostituição sagrada. Daí advindo o castigo terrível de Moisés. Painel. Deuteronômio, capítulo 24. Divórcio. Se um homem tomar uma mulher e a tiver consigo, e ela não for agradável diante dos seus olhos, por qualquer coisa torpe, escreverá um libelo de repúdio, lhe dará na mão e a despedirá de sua casa. Moisés era a favor do divórcio? Resposta: sim, porque é mais digno dar a liberdade do que maltratar alguém, obrigando-o a ficar ao nosso lado quando não o amamos e não o respeitamos. Painel. Quem foi Raabe? Josué, capítulo 2. Resposta: Raabe foi uma meretriz que salvou 2 espiões que secretamente entraram em Jericó a mando de Josué, filho de Nun. Era munida de muita bondade e fé. Foi mulher de Salmão, que foi antepassado de Davi e de Cristo. Aqui paramos para um merecido descanso. Como sempre, fui o último a sair. Ainda não havia feito nenhuma pergunta, mas estava contente com todas as respostas. Notei que alguém me esperava. Era Conrad. Aproximei-me dele e saímos pelas belas alamedas da faculdade. Livro de Luiz Sérgio, Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Capítulo 30. No painel, respostas esclarecedoras. Do livro de Sofonias, paulatinamente foram saindo as célebres figuras. No capítulo 2, concentra-te e examina-te, ó nação, que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. No versículo 4, porque Gaza será desamparada e Ascalon ficará deserta, Asdod ao meio-dia será expulsa, Ecrom desarraigada. Presenciamos aqui as tropas da ONU abandonando o Oriente Médio. Gaza será desamparada. Nesse mesmo livro e capítulo, ameaças contra a Etiópia. Quem não conhece a tristeza da Etiópia? No capítulo 3, ameaças contra Jerusalém, versículos 1 e 2. Ai da cidade opressora, da rebelde manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima de Deus. Mas no fim desse livro a esperança nos surge
como prenúncio de paz. No versículo 20: naquele tempo eu vos farei voltar, a vos recolherei. Segue o livro de Ageu, onde continuam as advertências às nações, pedindo respeito de uma para com a outra. Neste livro do Antigo Testamento, defrontamo-nos com a evolução do homem, o caminho dessa evolução, e mesmo Deus preocupado com seus filhos, os quais não o atenderam. E chegamos a Zacarias, no capítulo 1, primeira visão, os cavalos, versículos 8 ao 10. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho, estava parado entre as morteiras que haviam num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baixos e brancos. Então perguntei: meu Senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Vejam a resposta. São os que o Senhor tem enviado para percorrer a terra. Jesus e seus apóstolos até hoje pregam a paz entre os homens. Nesse livro estivemos frente a frente com Jesus. Cada versículo é um hino de amor ao Mestre. Vejam só como é lindo este versículo do capítulo 13. Ferido o pastor de Deus, no versículo 7. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a minha mão para os pequeninos. Podemos notar que em todos os livros do Antigo Testamento encontram-se entremeadas as premonições do século XX e os acontecimentos da época do Cristo. Em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, vemos no capítulo 3: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. No versículo 5: chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Este versículo é tão profundo que nos faz meditar. Como pode um homem se dizer seguidor do Cristo e não preencher os quesitos do cristão? Neste versículo, podemos colocar-nos em guarda contra os falsos profetas. No versículo 6, o roubo no tocante aos dízimos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. No versículo 8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alcançadas.
Gostei deste versículo e veja como Deus é sábio. Quantos religiosos gostam de receber o dinheiro em nome do Senhor? E no versículo 18, então verei